O Seminário de Vida no Espírito Santo tem aí nove palestras, né? 9 pregações, e cada uma delas vai sendo complementada pela outra. Então, se você veio hoje, lute contra você mesmo, e contra o mundo, e contra o diabo, para vir todos os outros dias. Porque o inimigo vai se levantar, né? Ele se levanta sempre, ele é triste, né? Então, o que é a palavra seminário? O que significa esta palavra, né? Eu peguei aqui uma filinha. Seminário, a palavra seminário significa semente, sementeira, viveiro de plantas. Isso é o que significa a palavra seminário, que vocês estão começando hoje. Então, o que é que acontece? Hoje, o Senhor Deus preparou uma sementeira. E como é que se prepara uma sementeira? Né? O que é uma sementeira? É um canteiro onde vai ser depositado sementes. E essa sementeira ela é preparada com inúmeras coisas, que é própria do semeador, ou seja, do agricultor, preparar. Mas o mais importante, o essencial e o que não pode faltar é a terra. Certo? Então a terra tem que estar presente. Porque sem a terra, a semente pode até brotar. A gente já viu que algumas sementes brotam sem terra. Basta que tenha um pouquinho de água. A gente, quando era criança, fazia muitas essas experiências nas escolas, né? Pegava um pouquinho de algodão, ensopava com água, colocava alguma semente ali, um milhinho, ele brotava. Mas se a gente não transferisse para a terra, morria. Então, a palavra seminário significa isso, sementeira, um local aonde Deus vai depositar a semente, tá certo? E essa sementeira, a terra dessa sementeira, sou eu e é você. Eu queria que você pudesse já ir pensando nisso. Eu sou a terra, junto com os irmãos, que forma esse canteiro, essa sementeira, aonde o Senhor vai depositar a semente. E eu queria que você pudesse pegar aí, São Lucas, capítulo 8, versículo 4, vai dizer assim: Jesus foi o primeiro, né, a realizar um seminário de vida no Espírito Santo. Porque ele é quem começa, né, fazer com que a sementeira receba as sementes. Veja o que diz. Veja se não se parece com vocês, né, que se uniram aqui. Diz assim o Evangelho. Lucas 8, versículo 4. Havia-se reunido uma grande multidão. Talvez nós hoje não sejamos uma grande multidão, mas nos reunimos. Então, havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Vieram de lugares distintos. Talvez vocês vieram do mesmo bairro aqui, né? Do Parque Capibaribe. Talvez alguns vieram de outro lugar. Talvez alguns vieram de outra cidade. Então nós nos reunimos diante dele. Ele quem? Jesus Cristo. E nos reunimos diante dele para quê? Aí ele vai dizer: ele lhes disse esta parábola para nos ensinar. Nos reunimos diante do Senhor para que ele nos ensinasse, nos educasse, nos formasse, nos catequizasse. E diz o Senhor Jesus: saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça.
E a gente dá uma paradinha aí, você deixa a Bíblia aí do lado que a gente vai voltar para o texto. Então Jesus conta essa maravilhosa parábola. E ele, veja que no finalzinho ele aumenta a voz. Ele coloca um tom mais alto e com mais autoridade para dizer: quem quiser ouvir, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. Por que Jesus disse isso? Porque muitos dos fariseus ouviam Jesus, escutavam, melhor dizendo, escutava Jesus, mas não ouvia. Jesus diz: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não enxergam. Por que Jesus dizia isso? Porque a palavra chegava até os ouvidos, mas não caía no coração. E não caindo no coração era o mesmo que não ouvir. Lembra um pouquinho aí do teu filho, se você já é pai, quando você começa a falar com ele para dar aquele sermão, e ele começa a bater o pezinho assim, e vira a cabeça para o outro lado, e às vezes ele é tão ousado a ponto de dizer assim: eu não quero nem ouvir. Foi por isso que Jesus disse: quem tiver ouvidos, ouça. Ou seja, quem quiser, quem desejar. Quem não quiser, não tem problema. Jesus é exigente, mas ele não impõe as coisas sobre nós. Então, essa parábola, Jesus mesmo vai explicar a parábola. E quando ele vai explicar a parábola, no versículo 11, ele começa a fazer essa explicação, mas ele explica por quê? Porque pessoas que queriam ouviram Jesus, mas infelizmente não conseguiram entender. E não conseguindo entender, disseram, veja aí o versículo 9: os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por que aos discípulos foi dado a graça de ouvir Jesus? Por causa da humildade. Sem a humildade não se pode ouvir a palavra de Deus. O apóstolo São Tiago vai dizer assim: Deus rejeita o soberbo, mas se alegra com o humilde. Ele rejeita o soberbo. E às vezes a gente olha e diz: eu não tenho soberba. Será? Olha aí no seu coração, Olhe no seu coração. Porque muitas vezes Jesus, por meio da igreja, diz assim: o caminho é esse. Aí você diz: mas eu acho que é diferente. Por quê? Porque o orgulho está dentro de você. Só que a gente não se dá conta. A gente não olha para Nossa Senhora. A gente não olha para Nossa Senhora Aparecida, que disse: eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que é a palavra? Jesus disse que o semeador saiu a semear. E essa semente que foi semeada, ele vai dizer que é a palavra. Versículo 11. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Dá uma paradinha aí. A semente é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, meu irmão, não é a Bíblia que você está com ela na mão. A Bíblia é parte da revelação da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A nossa Bíblia é parte da revelação. É parte, podemos dizer que ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Lá em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 1: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí vai dizer assim no versículo 3: e Deus disse: faça-se. Aí São João pega no seu prólogo do Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho, versículo 1, São João vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus.
e a palavra estava com Deus. Aí no versículo, se eu não me engano é o 3, ele vai dizer: e tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada teria sido feito. E nós rezamos aquele credo maior, que a gente não tem muito costume de rezar. Vai dizer assim, a respeito da palavra: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis. As invisíveis não é o coronavírus não, tá? As invisíveis é o mundo espiritual. Então, a palavra que é semeada por Deus Pai não é qualquer ideologia, não é o pensamento do filósofo, do teólogo mais atual. A palavra que é semeada por Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a palavra que é semeada. Versículo 11. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. É o Logos de Deus. São João vai dizer no prólogo da sua primeira carta: eis o que nós vimos, ouvimos, apalpamos do verbo, da palavra da vida. E isso nós anunciamos a vocês, para que a vossa alegria seja plena, seja completa, seja perfeita. O seminário começa hoje. Deus, que é o semeador, que é o agricultor, Ele prepara o canteiro. O canteiro já está preparado. A terra já está aqui. Só que Ele vai dizer que algumas sementes caíram à beira do caminho. Aí Ele vai explicando aqui para nós, né? Versículo 12. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Você não quer ser a semente, ou melhor, o meio do caminho, né? O meio do caminho, onde a semente cai, você não quer ser esse, né? Do meio do caminho, que até escuta a palavra, vem para o seminário, escuta, se alegra, mas quando você sai a primeira noite ali, aí vem o demônio e arrebata do coração. Aí amanhã, vai ser amanhã, segunda noite? Aí amanhã tome chuva. Eu não vou não, está chovendo demais, eu não vou não, deixa para lá. Eu vou eu vou a terceira noite. Aí chega a terceira noite, o diabo inventa outra coisa, aí você acaba não vindo a terceira, aí depois eu já perdi 2 noites mesmo, deixa para lá. Próximo ano eu faço. Aí tomemos cuidado, porque Jesus disse alguma vez assim, para um agricultor também. Fez uma grande plantação, fez uma grande colheita, e depois de fazer essa grande colheita, ele disse: agora sim, a colheita foi tão grande que eu vou derrubar os meus celeiros que são muito pequenos, vou construir celeiros maior, e depois eu vou me deitar e dizer para a minha alma: come e descansa. E Jesus diz: tolo, hoje mesmo a tua alma será tirada de ti. Então cuidado, porque o diabo, ele tem a inteligência de anjo, ele é anjo. E ele vai dizer para você: não precisa ir amanhã não, vai quarta-feira. Ou senão, deixa para lá, o negócio está tão atrapalhado, tu faz o ano que vem. Ou qualquer outro ano. Ou de repente o renascer vai fazer ali embaixo, tu faz também com eles. Porque o intuito dele é arrebatar a palavra que foi semeada no seu coração. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque ele é ardiloso, ele é esperto. Ele fez isso com Eva, lembra? Olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Aí Eva caiu na besteira. Não! A gente pode até comer dos frutos do jardim, a gente só não pode comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Se a gente comer, a gente morre. Aí Satanás vai e diz: conversa de Deus, ele sabe que vocês não vão morrer, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele.
conhecedores do bem e do mal. Aí, Adão e Eva quiseram ser igual a Deus, deixando Deus de lado. Jesus se fez homem para nos elevar à dignidade da sua divindade. São Paulo vai dizer assim: se despir-se do homem velho e se vestir do homem novo, criado na justiça, na verdade e na santidade, como Cristo Jesus. Efésios 3. Mas o diabo vai dizer que a gente pode ser Deus, ou pode ser igual a Deus, sem Deus. E tem tanta gente vivendo assim. A gente é acusado de adorar a imagem. Mas tem gente, dentro da igreja, fora da igreja, nessas outras comunidades cristãs, que estão adorando a si mesmo. É aquilo que o Padre Léo chamava de egolatria. Adora a si próprio, ao seu ego. Eu me baixo. Eu sou suficiente para mim. Meu corpo, minhas regras. Meus pensamentos, minhas regras. Não importa o que a igreja diz. Eu estou à frente da igreja. Eu sou, né? Aí vai. E isso, quando sai da mente, vai canalizando o corpo todo. Aí a gente começa a ver pessoas aí cultuando o corpo. Ou em busca do prazer, o hedonismo. O prazer. Eu quero prazer. Não importa se é o prazer de comprar sem eu precisar de 400 sapatos. Não importa se é o prazer de eu comprar 300, 400 bolsas no ano. Não importa se eu tenho que trocar de carro todo ano. Não importa que o meu celular esteja perfeitinho, mas eu quero outro de 5 mil, 6 mil, 7 mil. Porque o prazer arrebata a palavra de Deus no meu coração. Então o seminário já foi preparado. O canteiro já está posto. As sementes já estão sendo lançadas. Agora você é que terra. Versículo 3, ele vai dizer qual é a outra semente, né? Ou melhor, qual é a terra que recebeu a segunda semente. Ele diz assim no versículo 13: aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria. Amanhã eu venho. Amanhã eu estarei aqui, com toda certeza. Eu não vou perder de jeito nenhum. Mas não tem raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação abandonam a Deus. Amanhã eu vou, irmão, estou no fogo. Amanhã eu estou aqui. Amanhã eu quero receber o Pentecoste de novo, né? Aí de repente vem a primeira tribulação. Eita, o ano atrasou um pouquinho. Eu cheguei um pouquinho mais tarde do trabalho. Como eu não peguei o louvor, como eu não peguei a oração inicial, eu não vou mais não. Mas tem a pregação, tem a oração final, tem Jesus que você pode chegar, e mesmo que você já chegue no finalzinho, aí você pode chegar para ele e dizer: Senhor, esse é o meu máximo de hoje. Esse é o que eu posso te dar. Eu estou aqui, eu vim porque, assim como o Papa São Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Porque somente tu tens o quê? Palavras de vida eterna. E Jesus disse: ouvi bem, porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. É espírito e vida, gera vida. Só que alguns disseram: olha, esta palavra é dura demais para nós. Aí foram embora. E foi por isso que Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Aí foi quando Pedro disse: a quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se você é a terra que tem muita pedra, faça o que fez o Senhor quando foi plantar a vinha. Isaías capítulo 5. O Senhor disse: eis que eu plantarei uma vinha para mim. E ele pegou o terreno, ele disse que ele tirou as pedras, ele tirou as ervas daninhas, ele preparou da melhor forma possível. Cavou no meio um lagar, colocou uma torre de vigia e plantou a vinha e ficou esperando frutos doces. Mas o Senhor vai dizer que ela só produziu frutos amargos. Tire as pedras, mas peça ao Senhor a graça de produzir frutos bons.
frutos doces, não frutos amargos, né? No versículo 14, Jesus vai dizer o outro terreno, né, que recebe a semente. Ele diz assim: aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Então veja, aquela semente que caiu entre os espinhos, você é uma terra, tem erva daninha, tem espinho, tira do teu coração, porque a semente está aí, ela foi semeada, ela foi plantada, e talvez você, até não percebendo os espinhos, acolha a semente com alegria, até você pode começar a dar frutos, mas o fruto não consegue amadurecer, porque os espinhos sufocam e matam a planta, mata a palavra de Deus. Deus, como é que pode? A palavra de Deus pode ser morta? O Senhor está dizendo aqui, não a palavra Jesus Cristo, mas você, com a sua fé, não acolhendo esta palavra como deveria, você sufoca a palavra e ela não dá fruto, não produz fruto em você. São Tiago vai dizer assim: não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Praticantes. Não adulterarás. Mas o mundo está tão moderno, né? Não pecar contra a castidade. Não importa que eu use essa calça bem apertadinha, indo para a minha academia e os irmãos fiquem tudo louco. O mundo está moderno. Jesus não é tão exigente assim. E os homens também, né? Todos espigadão assim, hein? Eu nunca vi tanto homem andando nu dentro de São Lourenço como eu estou vendo esses dias. Porque estão com o peito estufado, as pernas torneadas. Aí, ó. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. É pecado ir para a academia? Não. Mas como é que você vai? É pecado fazer musculação? Não é. Mas por qual motivo você está fazendo? Porque você quer ficar bem? Porque você quer ficar com uma aparência até bem? Ou porque você quer realmente exibir-se? Meu Facebook, eu estou fazendo uma faxina. Que é tanta gente mal vestido. Tanta gente postando coisas que eu fico olhando assim e digo, meu Deus do céu. Esses são espinhos que vai sufocando a palavra de Deus na nossa vida. Nesse São João eu vi tanta gente postar coisas que eu fiquei pensando, será mesmo que me cabe em certos lugares, fazendo certas coisas? Aqueles que produzem bebida no Brasil não precisam de propaganda e nem de garoto propaganda, porque as pessoas estão fazendo questão de fazer essas propagandas. Isso e aquilo, todo tipo de bebida, e bebe, volta. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas da igreja, meninas da igreja, que a gente viu crescer, que a gente viu servir no altar, em festas, abrir a boca. E outra que a gente viu também servir no altar, pegar uma garrafa de vodka e derramar na boca assim. Isso no meio da rua, em festas, no meio da rua. Deus, eu já viesse aqui para falar mal dos outros. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu simplesmente quero que a gente comece a meditar. Será que ao receber a palavra de Deus, eu devo ou eu posso continuar com os comportamentos que o mundo tem vivido? Jesus disse assim, capítulo 17 de São João: Pai, eu te peço por eles, porque eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Não somos.
E as coisas do mundo não podem estar na nossa vida. Não pode de jeito nenhum. Porque senão a gente sufoca a palavra de Deus. E até começa a produzir fruto às vezes, mas não consegue amadurecer os frutos. Olha para essa igreja. Isso aqui era para estar lotado, não era? Se a gente tivesse marcado para fazer, sei lá, um São João, sei lá, uma festa, qualquer coisa que seja, imagine, talvez nem coubesse mais pessoas aqui, não era? Não era assim? Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Veja, eles não são do mundo, mas estão no mundo, Jesus diz na sua pregação, mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que o livre do maligno. Por quê? Porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Então a gente tem que estar no mundo, mas não ser do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E eu não te peço que os tire do mundo, mas que os liberte do maligno, das insídias de Satanás, das ciladas de Satanás. E Jesus disse: porque não se pode esconder uma lâmpada, não se pode colocar debaixo do alqueire, não se pode botar debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha. Ela tem que ser colocada em um lugar alto para iluminar todo o ambiente. E Jesus disse: quando fores fazer as tuas boas obras, façais diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aí a gente muitas vezes diz: mas Jesus disse, se tu for fazer alguma coisa, que tu possa esconder a tua mão esquerda para que ela não saiba o que faz a tua mão direita. Meu irmão, Jesus não está dizendo que necessariamente tudo de bom que eu for fazer, eu tenho que fazer escondido. Jesus está simplesmente dizendo assim: cuidado com o espírito farisaico, cuidado com o espírito dos fariseus, porque eles faziam questões. Olha, eles estufavam os peitos, né? Aquele turbante na cabeça, umas faixinhas com as passagens das escrituras penduradas, andava tudo, né? Às vezes, Jesus, quando diz: se aquiete, faça a coisa um pouquinho mais em segredo, não é porque ele não está dizendo que você não possa fazer para que outras pessoas vejam. Ele está simplesmente querendo reprimir em você a síndrome de Nicodemos, né? Conhece Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite? Fariseu. Eu penso que quando Nicodemos andava, os pais diziam: gostaria eu que minha filha casasse com o doutor Nicodemos. Doutor Nicodemos, homem santo, homem conhecedor da Torá, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus. Mas era tão conhecedor que quando ouviu falar de Jesus, cheio de orgulho, foi procurar Jesus à noite, para que ninguém visse que ele: Nicodemos, tu que és mestre em Israel, não compreende as coisas que eu te falo? E é porque eu estou falando das coisas daqui. Imagina se eu começasse a falar das coisas do céu. Às vezes a gente pode ter a síndrome de Nicodemos, achar que sabe demais, achar que é santo demais, achar que deve fazer tudo realmente para ser visto, não por causa de Jesus, não por causa que a glória de Deus venha a ser vista em nós e Deus seja glorificado em nós, mas porque nós queremos ser vistos, nós queremos ser reconhecidos. E a gente não pode fazer isso. Então esse seminário que foi preparado pelo semeador, por Deus, não foi pelos coordenadores do grupo, foi por Deus, foi pelo semeador, né? Ele preparou para fazer de você o canteiro. Digo você, estou falando no seminário, vocês que formam o seminário, o canteiro da boa semente. E a boa semente, veja aí o versículo 15, Jesus vai explicar: a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto
boa intenção. Denis, de boa intenção o inferno está cheio. Não é boa intenção de fachada. Jesus está falando que você tenha o seu coração sincero diante dele. E ele diz: com um coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Então veja, aquele a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com um coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. E quais são os frutos? Volte aí no versículo 8. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. 100 por 1. Produziu fruto, 100 por 1. A gente vai plantar milho, cava as covas assim, né? Os buraquinhos. Aí geralmente, porque pode correr o risco da semente também morrer, aí se joga 3 grãos, não é isso? O pessoal mais antigo, né? 3 carocinhos, joga 3. Aí, com a probabilidade de morrer uma ou outra, aí geralmente se aposta em nascer 2. De 2 grãozinhos, vamos dizer que nasce 2 pés de milho. Cada pé de milho, se a produção for boa, se a terra for boa, daí 3 ou 4 espigas. Não é isso, mais ou menos? Dentro de cada espiga tem quantos grãos? Se a espiga estiver bem cheinha, a gente nem consegue contar tão fácil. É isso que Jesus está dizendo. Se uma pessoa desse seminário for essa terra boa, essa pessoa produzirá 100 por 1. Ou seja, de você, Deus alcançará 100 pessoas. Agora é preciso que você creia. É preciso que você tenha fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir. De maneira nenhuma. É minha? Então, se você não tiver fé, você não vai conseguir de maneira nenhuma produzir 100 por 1. Talvez você fique aí 1 por 1. Talvez até você produza 100, mas por conta dos espinhos que sufoca a semente, ela não amadureça, não chega a ninguém, porque se perde pelo caminho, se perde antes que fique pronta para ser colhida. Então o seminário, o canteiro já foi preparado, a semente já foi lançada. Já foi lançada no início com a música, já foi lançada com essa primeira partilha, já foi lançada com a música e a oração que nós vamos fazer, já foi lançada com o término, já foi lançada com a partilha que você vai fazer dos exercícios depois. Que hora é? 8h16. Então a gente vai concluir. Eu queria que, para a gente concluir essa partilha, essa pregação, eu queria que você pudesse olhar para dentro de você mesmo. Começa a pensar aí no teu coração. Pensa nesses 3 inimigos. Olha, a igreja diz que essa parábola revela para nós os 3 inimigos da nossa salvação. O primeiro, o diabo, que toma a semente assim que ela é semeada. O segundo, ele vai dizer que é a nossa pessoa, o nosso próprio eu, que não tendo raiz, até germina, mas morre, porque vem o calor do sol, vem as preocupações, a gente morre. E o terceiro inimigo da nossa salvação, ele diz que é o mundo, as preocupações com a riqueza, com os prazeres. Então nós temos revelado pelo semeador hoje 3 inimigos da nossa alma, que o seminário vem nos orientar para que a gente aprenda a lidar com ele, com eles, melhor dizendo. Só, meus irmãos, que por incrível que pareça, o pior inimigo, por incrível que pareça, o pior inimigo da nossa salvação somos nós mesmos. Você pode dizer, não, Denis, é o diabo. Santo Agostinho vai dizer que ele é como um cão
que já está acorrentado. Na cruz ele foi derrotado. Então ele está acorrentado. A única coisa que ele pode fazer é nos sugerir alguma coisa. Ele sugere para nós. Ele nos aponta. Ele diz, olha, é bom, é prazeroso, é gostoso. Ele fez isso com Jesus na tentação. Mas Jesus resistiu. São Tiago vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Olha que maravilha. Resistir ao diabo. Quando é que eu resisto ao diabo? Quando ele me oferece as coisas que esse mundo tem me apresentado e eu digo não. E ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo. E como Jesus resistiu ao diabo? Por meio da palavra. Tu é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o filho de Deus, está escrito: lança de ti para baixo, e o Senhor enviará os seus anjos para te defender, e tu não serás violentado, machucado. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, está vendo todos esses reinos? Satanás diz para você: você pode ser feliz. Não se reprima. Liberte-se. Liberte-se dessa ideologia patriarcal que a igreja atrasada, ultrapassada, de 2022 anos ainda impõe sobre você. Liberte-se disso. Os tempos mudaram. Agora você pode viver segundo a sua mentalidade ou a mentalidade do mundo. Todos esses reinos podem ser seu. O reino das drogas, da prostituição, da bebedeira, da orgia, do adultério, da roubalheira, da corrupção generalizada que se instalou no Brasil e no mundo, pode ser seu esses reinos. Basta que tu faças apenas uma coisa: que tu olhes para mim e me reconheça como teu Deus, e prostrado me adores. E Jesus disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Esse culto que ele diz é culto de latria, de adoração, viu? Que os protestantes pegam essa palavra para dizer que a gente adora a imagem e a gente deveria adorar somente Jesus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Eu pedi para os meninos cantar uma música e a gente vai cantar ela, né? De adoração e vida. Essa música, ela, para mim,